Está com problema aqui. Boa noite a todos, eu sou o Rodrigo do CCE. Eu vou primeiramente dar alguns avisos aqui, tá? Essa reunião está sendo gravada e será disponibilizada nas redes sociais da PUC. Portanto, se não desejam aparecer na gravação, por favor, mantenham a câmera desligada. E a PUC vai entregar a declaração de participação apenas para aqueles que fizerem inscrição previamente e estiverem presentes durante pelo menos 50% do evento. Tá? Para que possamos registrar a presença, pedimos que preencham o formulário de confirmação no link que será postado aqui no chat durante o evento. Então é isso, bom evento para todos. Obrigada, Rodrigo, pelos avisos. Boa noite a todos, meu nome é Daniela Brandão, eu sou uma das coordenadoras da pós-graduação Lato Sensu em Direito e Processo do Trabalho da PUC-Rio, e hoje nós estamos aqui com a nossa segunda aula inaugural, uma aula que tem um tema muito importante, um tema da ordem do dia, que é o futuro do trabalho, desafios e perspectivas. E contamos também com a presença, que nos honra muito, claro, de dois professores, do professor Paulo Marcelo, que é desembargador aposentado e professor da PUC-Rio e consultor jurídico, e da ministra Cristina Peduzzi, presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Então, espero que vocês aproveitem, que seja um encontro bastante produtivo e esperançoso ao mesmo tempo. Dito isso, então, eu passo a palavra ao professor Paulo Marcelo Serrano, que apresentará a ministra para o início da sua fala. Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer o convite dos organizadores, na pessoa da professora Daniela Brandão, para participar desta aula inaugural aberta da pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho do Instituto de Direito da PUC-Rio. Gostaria também, em nome da PUC-Rio e do seu Instituto de Direito, de agradecer à ministra Cristina Peduzzi pela gentileza e disponibilidade em participar e proferir essa aula inaugural. Embora dispense apresentações, eu não posso deixar de mencionar que Sua Excelência é ministra do Tribunal Superior do Trabalho desde 2001, sendo a atual presidente da Corte, com mandato para o biênio entre 2020 e 2022, foi vice-presidente do TST, diretora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, conselheira do Conselho Nacional de Justiça, foi conselheira e é presidente hoje do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, entre vários outros cargos anteriormente exercidos. Sua Excelência é mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, foi advogada militante, procuradora da República, procuradora do Trabalho, e professora universitária de graduação e pós-graduação. Foi também presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e autora de livros e trabalhos diversos publicados. Ministra Cristina, além da PUC-Rio, eu pessoalmente agradeço, fico grato pela sua presença virtual nesta noite e Vossa Excelência tem a palavra. Boa noite. Cumprimento a professora Daniela Brandão e o meu estimado amigo e colega, professor e desembargador Paulo Marcelo Serrano, que me convidou, e eu digo que um convite do professor Paulo Marcelo é irrecusável, que me convidou para participar desta aula na PUC Rio de Janeiro. O tema proposto, ele é bem interessante, porque nós todos estamos, afora a questão da era tecnológica que nós vivemos na era da pandemia. E como será, não é? Na pós-pandemia, a situação vai agravar, a situação vai mudar. E eu preparei aqui uma exposição com alguns slides, preocupada, e seguindo aqui uma orientação do professor americano Salman Khan, que é uma celebridade em aulas online, que diz que é muito difícil prender a atenção pelo meio da videoconferência, que nós precisamos inovar. Então, vamos tentar fazê-lo pelo meio de uns slides
que reflitam, né, esse pensamento, essa preocupação e essas proposições. O certo é que nós vivemos uma mudança de paradigmas, eu diria. E o que é paradigma? Paradigmas são as lentes com as quais, né, nós enxergamos o mundo. E eles mudam ao longo da história. A mudança de paradigma surge sempre em um momento de crise, né? Quando nós percebemos que o paradigma vigente não oferece mais resposta aos problemas que são novos e que se apresentam. E é nas revoluções que a tradição científica, né, sofre essas transformações, né, que alteram a forma de compreender a realidade e de descrever o novo fenômeno que surge, né? E por isso que os instrumentos teóricos que nós temos já não são mais capazes de responder a estas questões novas. Então, é momento de mudar de paradigma. E aqui eu cito o professor Thomas Kuhn, que diz que, em vez de ser um intérprete, né, um cientista que abraça um novo paradigma, é como um homem que usa lentes inversoras. Diz ele que os fatos não mudam. Então, defrontado com aquela mesma constelação de objetos que já existiam, e tendo consciência disso, eles já estão diferentes. Eles estão transformados em muitos de seus detalhes. Então, nós vamos precisar também mudar a nossa forma de ver e de pensar o mundo. E é isso que nós estamos enfrentando. O mundo mudou de paradigma. Então, o nosso inimigo, antes, ele era visível, era concreto, era palpável. Hoje, nós temos um inimigo invisível, né, que é o coronavírus. E a nossa tradicional munição é substituída. Nós precisamos de uma nova munição. Nós precisamos, portanto, investir em pesquisa científica, na capacitação de profissionais de saúde. As profissões demandadas pelo mercado de trabalho vão mudando. E aqui eu invoco, né, esta oportuno texto do professor Yuval Noah Harari, que é um especialista no assunto, e ele diz que vai acabar a pandemia porque a vacina virá. E qual será a principal lição que a humanidade terá aprendido? Diz ele, é provável que a lição seja: vamos investir ainda mais esforços na proteção da vida humana, mais hospitais, mais médicos, mais enfermeiros. Temos que investir em saúde. Se nós queremos que a economia não pare novamente, quando vier a próxima pandemia, diz o publicitário Walter Longo. Os nossos heróis não são os médicos, né, diz Harari. Os nossos heróis hoje são os médicos, aqueles que salvam as vidas. Os nossos super-heróis são os cientistas que conseguem nos laboratórios encontrar respostas e soluções, né? E aí vem a pergunta, e quais as profissões que vão resistir às novas demandas, inclusive da pandemia? Por isso que nós temos que compreender que o mundo do trabalho mudou de paradigma. Por quê? Porque a forma de consumo mudou, não é? Vejam a diferença, né? Hoje é o delivery, né? A mudança de paradigma que nós estamos vivendo, ela altera a economia e, em consequência, o mercado de trabalho. E isso está muito visível, porque o paradigma de produção que nós tínhamos antigamente eram os modelos fordista e depois o taylorista. Este slide é o típico modelo fordista. A produção no fordismo era uma produção verticalizada, uma empresa grande, grandes estoques de produto, que produzia tudo, todos os componentes, até o produto final.
Nós já avançamos para o modelo de produção toyotista, que é just in time, não temos mais estoques, as produções ocorrem sob demanda, adota-se a terceirização, portanto, não mais uma produção verticalizada, e sim uma produção horizontal, empresas enxutas. E a pandemia veio como um catalisador, né, para transformações dos modos de trabalho, que já vinham ganhando espaço e sendo produzidos no mercado de trabalho. Porque as conquistas da quarta revolução industrial, elas têm se revelado cada vez mais importantes. Não é? A tecnologia já vinha, mesmo antes da pandemia, se mostrando como, e hoje mais ainda, como importante, como fundamental em todas as áreas do trabalho humano. E agora é a principal aliada, né, no combate ao coronavírus. E é um instrumento para garantir trabalho e renda, vide como nós estamos trabalhando por meio, né, da videoconferência. E temos o trabalho por meio de plataformas digitais mais incrementado, mas ele já vinha se produzindo, né? O próprio local da prestação de serviços já se identificava também como possível fora da fábrica, fora do escritório. E hoje ele não é mais o estabelecimento do empregador a regra, né? A relação de emprego, carteira assinada, não é mais o padrão. Então, a maior flexibilização da relação de trabalho, que já se produzia, foi estimulada e incrementada com a pandemia. E os exemplos de trabalho pela via das plataformas e digitais e por meio dos aplicativos é a nossa realidade, que chamamos de economia sob demanda, com a oferta de serviços pelos mais diversos trabalhadores, vejam, não só e não mais empregados, pela via da internet. E nessas relações que se produzem por meio das plataformas e por meio dos aplicativos, não há vínculo de emprego. A modalidade é o chamado crowdsourcing ou crowdwork. E o que é isso, o crowdsourcing ou crowdwork? É a transferência, diz o professor Adrian Signes, de uma prestação de serviço, né, que tradicionalmente era realizada por um empregado, inclusive, para uma descentralização, hoje, para um grupo indefinido, inominado, e normalmente grande de pessoas, pela forma de uma convocação pública. Ele é utilizado nas plataformas cibernéticas, coloca em contato, não é, as empresas diretamente com os prestadores de serviços, sem que as empresas precisem, até pela forma, pela estrutura dessa contratação, ela dispensa a contratação de empregados e não se fala mais em disponibilidade remunerada do tempo de serviço. Por quê? Porque só se paga o tempo produtivo, né? Porque a CLT, no artigo 4º, considera tempo de serviço o trabalho efetivo e considera também a disponibilidade da força de trabalho. Então, o empregado que trabalha a céu aberto, e se chove 3, 4 dias, a disponibilidade está lá. Ele não está trabalhando, mas ele é remunerado. E o tempo de serviço ficto, que é aquele, como no caso das férias, em que suspende-se apenas a prestação de trabalho. Hoje, nós mudamos essa concepção nessa nova modalidade, em que a plataforma na web lança a demanda, conecta a demanda com a oferta, e com isso acaba por ganhar um percentual do valor que vier a ser contratado. Isso está muito bem estudado pelo professor Adrian Signes, entre o consumidor e o prestador de serviços. Então, esta é a remuneração da plataforma. E esta é a nova forma de remuneração do prestador de serviços. E nesse sistema, os serviços possuem uma demanda e uma oferta, inclusive em nível global.
gerando, inclusive, concorrência complexa para trabalhadores que vivem em países com leis trabalhistas mais rígidas e que podem, não é, deixar de ser contratados em razão de, num país que tem uma legislação mais flexível, né, o custo desse trabalho ser menor. Então, há aspectos negativos e aspectos positivos do trabalho pelo meio das plataformas virtuais. E é esse que eu vou examinar, porque vamos, né, enfrentar essa realidade. Quais são alguns dos aspectos positivos? O baixo custo operacional, né, leva oportunidade de trabalho a qualquer local, rico ou pobre, inclui jovens no mercado de trabalho. E não há subordinação jurídica por parte do empregado, né, ao empregador, porque a relação não é tradicional, é uma relação de trabalho. E está, assim, flexibilizada a relação de emprego tradicional. Com isto, nós temos, claro, digamos, uma redução da rede protetiva, temos, mas, em compensação, há um maior acesso à oferta de trabalho. O trabalhador gerencia também o seu volume de trabalho e a sua remuneração. Ele pode organizar melhor o seu tempo. Ele pode, não é, ter um trabalho principal e exercer um trabalho eventual por meio das plataformas. Ele pode investir melhor na sua formação e na sua preparação para enfrentar este novo mercado de trabalho. É isso. E não é fácil, não é uma decisão fácil mudar as regras trabalhistas até então vigentes, né, para obter uma adequação à nova realidade do mundo do trabalho. E, em especial, o direito do trabalho sofre com essa mudança de paradigma. E é preciso regular estas novas formas de trabalho que surgem. A Constituição de 88, ela fundou a ordem econômica na valorização do trabalho humano e também na livre iniciativa. E o grande desafio, não é, que as revoluções industriais impõem, é a busca pelo equilíbrio entre a proteção daqueles que ainda não adquiriram um aperfeiçoamento, uma qualificação técnica que lhes permita exigir, que lhes permita competir, né, num mercado de trabalho mais exigente. Eles realmente precisam se reinventar, precisam de uma nova formação, mas muitos ainda não têm essa formação. E estas são as dificuldades, não é, que o avanço tecnológico promove de forma negativa no mundo do trabalho, mas inevitável. De forma que, em uma moldura, não é, jurídico-constitucional de proteção ao trabalho, não é, em condições dignas, surgem os novos modos de produção e trabalho da quarta revolução industrial, que constroem um novo conceito de trabalho digno. E aqui invoco novamente Thomas Kuhn, que diz que o significado das crises consiste exatamente no fato de que indicam que é chegada a ocasião para renovar os instrumentos. Então, é um contexto de profundas metamorfoses. O direito constitucional e o direito do trabalho, eles precisam passar por uma releitura, né, para garantir vida digna, ainda que os modos de produzir e de lidar com o trabalho sofram alterações. E o fracasso das regras existentes como insuficientes para regular um novo mercado e uma nova forma de prestar é o prelúdio para a busca de novas regras. Por quê? Porque se queremos preservar emprego e renda, precisamos criar condições para resguardar as empresas e mantê-las em funcionamento. E isto, neste período, nós tivemos aqui as experiências
não é, das medidas provisórias 927, 936, a primeira já caducou, cumpriu o seu papel, e a 933 hoje foi transformada, né, na lei 14.020, mas o certo é que elas viabilizaram, e a primeira delas, exatamente a 927, ela foi que estimulou o teletrabalho, porque desde logo dispôs no sentido dessa possibilidade, da adoção dessa possibilidade como forma de manutenção dos empregos e admitiu o teletrabalho, o trabalho remoto, o trabalho à distância, de forma unilateral pelo empregador, de uma forma flexível. E naquelas atividades onde não era possível esse tipo de trabalho, a possibilidade de antecipar férias individuais, não é? Inclusive com período incompleto, aquisitivo, férias coletivas, antecipar, né, aproveitamento e antecipação de feriados, aumentou o prazo para compensação do banco de horas e outras vantagens, como o diferimento, o recolhimento do fundo de garantia. E logo veio a, então, medida provisória 933, com o programa emergencial, que todos conhecem, de possibilitar, por meio, para aquela categoria, né, maior, aquela faixa salarial maior de trabalhadores, autorizar a redução proporcional de jornada e de salário, e a própria suspensão do contrato, que foi inicialmente, não é, de 60 dias, depois ampliada, na tentativa de manter ambas empregos, né, com a opção pela adesão ao benefício social, né, onde o Estado ou complementava, ou nas hipóteses de suspensão para as empresas que até um determinado de valor de receita anual, até satisfazer completamente naquele período, que foi prorrogado, inclusive, né, mitigando o ônus econômico para os empregadores, com a participação do Estado e do benefício emergencial para preservar empregos. E assim foram preservados, porque eu estou dizendo isso em nome do número de contratos individuais celebrados, sem prejuízo, né, dos contratos coletivos, e para disciplinar uma situação provisória, foram mantidos 12 milhões de empregos, né? E nós já tínhamos o teletrabalho como uma possibilidade regulada na CLT. Veja, desde 2011, de forma muito tímida, né? Mas já era admitido o trabalho fora das dependências do empregador. E a lei, chamada Lei da Reforma Trabalhista, 13.467, ela disciplinou integralmente o teletrabalho, né? Especificando e dispondo que é uma forma de trabalho onde não há controle de jornada, né, e outros detalhes que todos conhecemos. E ela foi um instrumento que facilitou e que possibilitou a aplicação destes mecanismos que foram estabelecidos de forma provisória no período da pandemia, e que nós estamos aqui identificando que, mesmo após o fim do estado de calamidade pública, nós já contamos, é possível manter esta disciplina de trabalho, de teletrabalho, porque ele está disciplinado de forma exaustiva, eu diria até, na CLT. E o que nós vamos ter num período agora posterior? Vamos ter, provavelmente, um abre e fecha das empresas, diz o professor José Pastore. E mesmo se continuarem abertas as empresas, não vão precisar de tantos empregados como precisavam antes. Por quê? Porque muitas atividades desempenhadas, né, por humanos, elas já estão sendo realizadas por meio de máquinas, de robôs, por meio da inteligência artificial, que também já é uma forma de reduzir postos de trabalho. E a inteligência artificial surgiu após a Segunda Guerra Mundial, né, todos sabemos, por meio da invenção dos computadores, que hoje são, não é, os computadores modernos,
E ela está no pilar da indústria 4.0, diz a professora Dora Kaufmann, que é uma estudiosa também desse assunto. E o professor João Teixeira, outro estudioso, diz que o que é inteligência artificial, né? Não basta projetar e criar uma máquina de calcular, né? Não é isso a inteligência artificial, diz ele. O professor João Fernandes Teixeira, é preciso que essa máquina imite a nossa atividade mental. Ela consiste, portanto, na capacitação de máquinas para oferecer respostas e reações que são típicas da racionalidade humana, né? Então, são programas que imitam a nossa capacidade de raciocinar, de perceber o mundo, de identificar objetos que estão à nossa volta e de falar e de compreender a linguagem humana. Então, ela é a tecnologia capaz de efetivamente criar um comportamento inteligente. Então, é uma mediação entre a tecnologia e os usuários, que passa a contar com atributos humanos. E ela atua nos mais diversos setores da economia. Nós vimos na agricultura, que é uma o êxodo rural é uma realidade cada vez mais concreta, não é? No varejo, no mercado financeiro, em todas as áreas. O exemplo mais concreto que nós temos é a Siri, dos celulares da Apple, né? E nós temos também a Alexa. A Alexa é fantástica. Qualquer coisa que se pergunte, ela responde. E os próprios tribunais, o próprio Poder Judiciário já tem mecanismos também, exemplos concretos de utilização da inteligência artificial. Nós temos no TST, que vai até disputa este ano, o Prêmio Novari, um exemplo que é o BenTV, né, que é gestor dos acervos processuais. Ele faz triagens, né, ele identifica temas, relaciona o acervo do gabinete de acordo com as partes envolvidas, facilita a organização dos processos, né? O STJ tem outros mecanismos, inclusive outro dia eu li que vai avançar muito, inclusive até auxiliando na própria aplicação de temas repetitivos, né? Se nós estamos mecanizando, não é, o próprio pensamento humano, nós vamos conseguir efetivar isso? Como que nós vamos lidar? Nós precisamos desenvolver novos modelos econômicos, diz o professor Yuval, né? E o quanto antes, e sociais, porque nós devemos ser orientados, não é, para proteger humanos, mas não os empregos, necessariamente. Porque mais do que empregos formais ou profissões tradicionais, os seres humanos precisam de trabalho digno e esse pode ser encontrado em outras ocupações e tarefas, né, que requerem o que nenhum algoritmo ou tecnologia consegue produzir, que é a humanidade, né? E ainda sofreremos no campo do trabalho muitas transformações, e isso alcança, inclusive, o poder judiciário. Nós estamos aqui exercendo mediação pré-processual, conciliação, resolução de conflitos, não é? Utilizando esses mecanismos novos, sessões telepresenciais, sessões virtuais, forma de trabalho remoto, né? E com acréscimo, TST pelo menos, de produtividade, né? O Código de Processo Civil já prevê, né, as instruções por esse meio. A judicialização da pandemia vem revelando esses conflitos que não são apenas o mundo do trabalho. Quem vive de aluguel está com pagamentos atrasados, as pessoas estão reduzindo os seus espaços porque estão vendo que existe uma redução de custos substancial por meio, né, da implementação do trabalho remoto, e esta inadimplência não é só no ramo do trabalho, mas como vimos aqui em outras áreas, né? Então, as próprias demandas judiciais têm um novo perfil. Nós estamos vendo que o maior número de ações hoje versa tema que diz com rescisões contratuais, verbas decorrentes dessas rescisões de contratos de trabalho, né? Porque
nós precisamos, né, enfrentar. E aqui, enfim, tenho mais 10 minutos, mas vou procurar sintetizar em 5 minutos. O que me parece fundamental, portanto, é que nessa construção do novo conceito de trabalho digno, nós temos que compreender que no mundo do trabalho estas mudanças são concretas. Afora o que nós aqui já examinamos no curso desta palestra, me parece que o que mais preocupa é construir uma proteção normativa, um sistema mínimo de proteção que garanta um patamar civilizatório mínimo para todos os trabalhadores. Veja o caso dos motoboys. O que é que eles postulavam e estão postulando recentemente com movimentos de paralisação, que eram chamados de greve? Nós sabemos que a greve é do empregado, mas esse conceito está ampliado. É uma paralisação, podemos usar a expressão, pode não ser a técnica específica, mas é uma forma de... A greve é uma paralisação do trabalho. O que eles querem? Eles querem condições dignas de trabalho, e não necessariamente o vínculo de emprego com a carteira assinada. São trabalhos que se efetivam por meio de algoritmos e por meio das plataformas, como a uberização, que mais do que o vínculo de emprego, é preciso construir um direito que garanta patamar civilizatório mínimo a todas essas categorias. E quando eu uso essa expressão, não quero me referir apenas a direitos previdenciários que devem ser garantidos a todos aqueles que trabalham, e são, porque o trabalhador autônomo, ele necessariamente, ele será beneficiário porque ele é um contribuinte da Previdência em dobro, e ele tem direito não só à aposentadoria, mas ele tem direito também, se adoecer, a receber o benefício, né, porque parou de trabalhar. Ele tem que ter garantido o direito à proteção à sua saúde. Ele tem que ter um plano público ou privado que lhe garanta consultas, internamentos, não é, médico-hospitalares, e ele deve, sobretudo, ter controle da duração do seu trabalho. Não é porque é autônomo e está fora do vínculo de emprego, portanto, tradicional da CLT, que exige 8 horas, que é constitucional, mas não é por isso que vai trabalhar 12 e 15 horas permanentemente. É importante que se construa, por meio, inclusive, dos contratos, pode haver negociação coletiva, que é um grande instrumento para ordenar essas novas formas e essas novas condições de trabalho, ainda que não exista, não é, um vínculo de emprego, me parece muito importante, porque o contrato de trabalho autônomo já está positivado hoje no corpo da CLT. Não que antes nós não pudéssemos contratar para um contrato autônomo, porque o Código Civil sempre teve essa previsão, né? Nós tínhamos o contrato de prestação de serviços como temos até hoje, desde 1916. Nós tínhamos primeiro locação de serviço, depois, com o Código de 2002, o contrato de prestação de serviço. E hoje nós temos o contrato de trabalho autônomo, que está inserido dentro da CLT e que pode muito bem disciplinar essas novas relações, que não são as relações de emprego típicas. Enquanto não tivermos, digamos, uma disciplina específica, nós podemos, por meio de negociações coletivas que se estabeleçam, e até do próprio contrato autônomo individual, fixar esses sistemas de controle que dizem com segurança e com saúde do trabalho. O certo é que nós temos que mudar as lentes. Nós temos que construir, não é, um futuro de forma segura, de forma consciente, que preserve o trabalho, que preserve a saúde dos trabalhadores e que preserve os empreendimentos e as empresas e que, sobretudo, garantam segurança jurídica, porque sem segurança jurídica nós
nunca alcançaremos nem a estabilidade, nem a paz social. Por isso é que eu digo, vamos dar as mãos e trabalhar para construir, não é, este futuro e esta nova realidade. Muito obrigada. Ministra Cristina Peduzzi, Vossa Excelência, sobre o tema o futuro do trabalho, com ênfase nas perspectivas. Vossa Excelência acaba de nos proporcionar uma aula que nos fornece parâmetros e diretrizes importantes e necessários para a caminhada desafiadora que estamos enfrentando hoje. Parabéns, ministra, e agradeço em nome de todos. O único momento em que essas sessões virtuais causam um certo estranhamento é porque estivéssemos numa sessão presencial, Vossa Excelência estaria ouvindo agora aqui um auditório batendo palmas de pé. Sinta-se aplaudida por todos. A organização me pediu que, após a ministra, eu fizesse algumas considerações sobre o tema. Me pareceu adequado dividir essas considerações em 3 pontos, já sabendo de antemão que a ministra havia me dito sobre o que falaria, iria haver uma concentração no que diz respeito. Deixa eu só aqui aproveitar para aumentar aqui a ministra havia me dito sobre o que falaria, portanto, eu sabia que ela ia fazer uma ênfase na questão das perspectivas. Eu procurei me concentrar, então, mais na questão dos desafios. Me pareceu adequado dividir essas considerações que eu vou fazer em 3 pontos distintos. O primeiro deles serão 4 reflexões. Eu vou trazer 4 reflexões que me parecem importantes para esse desafio sobre o futuro do trabalho. O segundo ponto é sobre o papel da OIT no futuro do trabalho. O futuro do trabalho não é uma questão brasileira, como sabemos, é uma questão mundial, sendo a OIT uma agência determinante, penso, para o enfrentamento desse desafio e das suas perspectivas. E o terceiro ponto, aí sim, desafios do futuro do trabalho no Brasil, especificamente. Tomando por empréstimo os versos do Paulinho da Viola, em Dança da Solidão, meu pai sempre me dizia: meu filho, tome cuidado, quando eu penso no futuro, não esqueço o meu passado. Portanto, o que somos, como somos e de onde viemos, me parece que é imprescindível para decidirmos coletivamente para onde queremos ir, como queremos ser e o que seremos. Então, nesses 4 pontos, o primeiro deles, como eu havia dito, são 4 reflexões. A primeira delas é de que, seja no século passado, seja hoje, no presente, seja no futuro, trabalho não é mercadoria. Trabalho é uma energia humana. O ser humano não é mero recurso de produção, como são outros recursos naturais, insumos ou recursos financeiros. A própria expressão recursos humanos vem sendo abandonada pela expressão mais ampla, gestão de pessoas. Várias empresas hoje já fizeram essa alteração. O BNDES, por exemplo, para citar um exemplo, tem uma área hoje que substitui a de recursos humanos, que se chama APEC, a área de pessoas e culturas. O Tribunal Superior do Trabalho, presidido pela ministra Cristina, tem uma área que é uma Secretaria de Gestão de Pessoas, assim como o TRT aqui do Rio de Janeiro. O trabalho, portanto, não é uma commodity. A segunda reflexão diz respeito aos 2 fundamentos da República Federativa do Brasil, dispostos no artigo 1º, inciso 4 da Constituição da República. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Portanto, o trabalho, essa energia humana que não é commodity, ela tem um valor social. A ministra, inclusive, se referiu a isso ao citar o artigo 170 da Constituição da República. Por outro lado, por mais relevante que seja o que a maioria de nós, operadores do direito, por exemplo, fazemos, intrinsecamente o que nós fazemos não gera riqueza. Entre os desafios de fazer uma palestra em casa está a tentativa do cachorro de participar da palestra.
Eu peço aos senhores um minuto para tentar afastar o bot. Mas eu dizia, por outro lado, quer dizer, além do valor do trabalho, a energia humana, que não é commodity, tem um valor social, por outro lado, por mais relevante que seja o que a maioria de nós faz, nós operadores de direito, o que nós fazemos e o que muitas pessoas fazem, intrinsecamente, pelo menos, não gera riqueza. O que gera riqueza são as iniciativas de assumir os riscos da atividade econômica, seja nas micro, pequenas, médias ou grandes empresas. Sem essas iniciativas, inclusive, não há emprego, não há trabalho, como mencionou a ministra, nem contratação de outras empresas para prestação de serviços ou fornecimento de produtos ou insumos. Nosso ordenamento jurídico, com estatura constitucional, também afirma o valor social da livre iniciativa, disposto, como eu disse, no inciso 4 do artigo 1º da Constituição e também no caput do artigo 170. Ambos os valores estão dispostos, inclusive, no mesmo inciso 4º e no mesmo caput 170. A terceira reflexão. Apesar dos valores sociais estarem dispostos no mesmo inciso e no mesmo caput do 170, provavelmente, caso haja um choque entre esses valores, se de um lado estiver o valor a proteger da pessoa humana do trabalhador e do outro lado o valor a proteger seja patrimonial do empregador, provavelmente a solução se dará com observância de outro fundamento da República, artigo 1º, inciso 3, a dignidade da pessoa humana. Quarta reflexão. O Brasil do século XXI não é mais um país pobre. Não é um país pobre como já foi, mas um país extremamente injusto e desigual, com muitos vivendo abaixo da linha de pobreza, em estado de miserabilidade e com muitos pobres. E na origem da pobreza está a desigualdade. A igualdade foi e é a nossa enorme dificuldade histórica e social. Nossa escravidão de cerca de 350 anos legalmente admitida teve seu termo legal há 132 anos. Em termos históricos, isso é antes de ontem. Depois do Brasil, acredito, o Brasil foi o último país das Américas a pôr fim à escravidão. No mundo, depois do Brasil, só Zanzibar, Etiópia, Arábia Saudita e Mauritânia. Esta quarta reflexão sobre a igualdade pretende sustentar que a igualdade não nos basta tê-la teórica, esculpida na Constituição e invocada, via de regra, apenas para a proteção daqueles que não se encontram entre os considerados excluídos. Para utilizar uma metáfora forjada pelo filósofo alemão Peter Sloterdijk, não basta apenas para os que se encontram, ou para nós que nos encontramos, dentro do Palácio de Cristal. Eu trago essas 4 reflexões porque me parece que, mesmo sem a certeza do que será o futuro do trabalho, podemos afirmar que o trabalho do futuro, seja ele qual for, deve se conformar e continuar a respeitar esses 4 princípios, fundamentos e direitos. O primeiro deles, trabalho não é mercadoria, é um princípio fundamental, como vimos, da Declaração da Filadélfia, da OIT, de 1944. Segundo, trabalho e a livre iniciativa são valores sociais, dispostos à Constituição. Terceiro, dignidade da pessoa humana, fundamento também da República. E quarto, direito à igualdade, direito fundamental. No ponto 2, o papel da OIT no futuro do trabalho, eu gostaria de iniciar mencionando novamente o professor israelense de História, que é a ministra e professora Cristina mencionou, Yuval Noah Harari, no seu livro 21 lições para o século XXI, no capítulo dedicado ao trabalho, ele afirma, eu peço licença para ler um pequeno trecho de um parágrafo, aspas, não temos ideia de como será o mercado de trabalho em 2050. Sabemos que o aprendizado da máquina, e aí digo eu, as máquinas com a inteligência artificial progressivamente aprendendo a decifrar as emoções humanas, como mencionou a ministra, o aprendizado da máquina, diz Harari, e a robótica vão mudar quase todas as modalidades de trabalho. Há visões conflitantes quanto à natureza dessa mudança e quanto à sua iminência. Alguns creem que dentro de 1 ou 2 décadas, bilhões de pessoas serão economicamente redundantes. Outros sustentam que, mesmo no longo prazo, a automação continuará a gerar novos empregos
e maior prosperidade para todos, como, de certa forma, em parte, pelo menos, aconteceu nos últimos 100 anos. Neste contexto de incertezas, bem como o necessário respeito, entre outros, a esses princípios que eu mencionei, esses 4 princípios, fundamentos e direitos, trabalha a OIT e vem desenvolvendo iniciativas importantes sobre o futuro do trabalho que eu gostaria de destacar. E por que eu destaco a OIT? A OIT, como se sabe, ela foi criada em 1919 para promover a justiça social, sendo a única agência das Nações Unidas que tem estrutura tripartite. Ela conta com a participação de representantes de governos, de trabalhadores e de empresas. Nas organizações, não só na definição dos seus próprios rumos, mas também nas conferências periódicas que realiza. A missão da OIT é promover oportunidades para que homens e mulheres possam ter acesso a um trabalho decente. Ela cunhou essa expressão, que é equivalente à expressão que a ministra Cristina estava se referindo do trabalho digno. Trabalho decente e produtivo, em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade. E por que trabalho decente? Para a OIT, o trabalho decente é a condição fundamental para a superação da pobreza, para a redução das desigualdades sociais, mas não apenas para isso, também para a garantia da governabilidade, para a garantia da democracia e para o desenvolvimento sustentável. Atualmente, a agenda de trabalho decente da OIT busca a conquista de condições econômicas e de trabalho que ofereçam a todos os trabalhadores, empregadores, empresas e governos uma participação na prosperidade, na paz e no progresso para todos. Esse movimento do trabalho decente, essa agenda da OIT, especificamente intitulado O Futuro do Trabalho, começou em 2013, com a iniciativa da sua diretoria-geral, em 2013. O Futuro do Trabalho era uma das 7 iniciativas colocadas naquela ocasião, já visando o centenário da instituição que aconteceu no ano passado. As outras iniciativas, embora não sejam especificamente, não sejam intituladas O Futuro do Trabalho, todas elas dizem respeito ao futuro do trabalho, e eu menciono aqui só porque guardam essa relação. Uma delas é a iniciativa para aumentar a relevância das normas internacionais de trabalho, normas protetivas. A ministra Peduzzi se referiu a essa importância da proteção. A iniciativa verde, que é para dar aplicação prática à dimensão do trabalho decente na transição para um desenvolvimento sustentável. A iniciativa para empresas e empreendedores, mediante estabelecimento de uma plataforma para engajamento do OIT junto às empresas. A iniciativa importante para o fim da pobreza, com alcance urgente de adequado salário mínimo para todos os trabalhadores, ou através do emprego, ou através da proteção social, ou de ambos. E a iniciativa para as mulheres no trabalho, com um olhar para o local e condições das mulheres no mundo do trabalho. Estabelecidas essas 7 iniciativas, houve jornadas de diálogos nacionais ao longo de 2015, 16, 17, 18, que culminaram no ano passado, ano da comemoração do centenário da OIT, na 108ª Conferência Internacional do Trabalho, com a adoção da Declaração do Centenário da OIT para o Futuro do Trabalho. Essa declaração traz uma série de considerações, de reconhecimentos, de reafirmações e de exortações, que eu procurei resumir aqui em 3 pequenos eixos. O primeiro deles, que eu estou chamando de eixo histórico, ele olha para ontem e para hoje. Considera a OIT e considera a declaração que a experiência do último século confirmou que uma ação contínua dos governos e dos representantes dos empregadores e trabalhadores é essencial para a justiça social, democracia e promoção de uma paz universal duradoura. Reconhece, ainda dentro desse mesmo eixo histórico, reconhece que, em decorrência destas ações de governos, trabalhadores e empresas, foram realizados avanços históricos ao nível de progresso econômico e social, que conduziram a condições de trabalho mais humanas, mais dignas, mais decentes. Mas considera também que a persistência da pobreza, das desigualdades e das injustiças coloca em risco esse progresso obtido. O segundo eixo é um eixo em que a declaração olha para o seu próprio papel, para o próprio papel da OIT. Ela revisita e reafirma os objetivos, finalidades, princípios e o mandato
estabelecidos na Constituição da OIT e na Declaração da Filadélfia, de 1944, bem como a importância da Declaração da OIT sobre os princípios e direitos fundamentais do trabalho, que é de 1998, e da Declaração da OIT sobre a justiça social para uma globalização justa, que é de 2008. Ainda dentro desse mesmo eixo, olhando para o seu papel, reafirma que se mantém inspirada pelo imperativo da justiça social que presidiu a criação da OIT há 100 anos. O terceiro e último eixo é um eixo que trata das empresas, dos trabalhadores e dos caminhos que devem ser adotados. Ela reconhece a importância do papel das empresas sustentáveis enquanto geradoras de emprego, trabalho e promotoras da inovação e de trabalho digno. Afirma que o trabalho não é uma mercadoria e que, em um mundo de trabalho livre de violência e assédio, deve ser compromisso de todos. E reconhece que o diálogo social contribui para a coesão global das sociedades e que é crucial para uma economia eficiente e produtiva. Finaliza esse eixo destacando a importância de se promover o multilateralismo, em particular para configurar o mundo que queremos e para lidar com os desafios do mundo do trabalho. Ainda na declaração do centenário da OIT para o futuro do trabalho, a OIT a seguir olha para o momento presente e declara, são A, B, C, D, E, 5 declarações. A OIT celebra o seu centenário no momento em que o mundo do trabalho atravessa mudanças profundas, impulsionadas por inovações tecnológicas, oscilações demográficas, alterações ambientais e climáticas e globalização. E ainda, das desigualdades persistentes que têm repercussões profundas sobre a natureza e sobre o futuro do trabalho, bem como sobre o lugar que as pessoas ocupam nesse mundo e na sua própria dignidade. B. É imperativo agir com urgência para aproveitar as oportunidades e enfrentar os desafios para construir um futuro do trabalho mais justo, inclusivo, mais seguro, com pleno emprego produtivo, pelo menos com a busca do pleno emprego produtivo, e livremente escolhido, e trabalho digno, mais uma vez, para todas as pessoas. Esse futuro do trabalho, C, é fundamental para o desenvolvimento sustentável, que é o único meio de se pôr fim à pobreza, não deixando ninguém para trás. Acho interessante a expressão da OIT, que é exatamente essa, não deixando ninguém para trás. D. A abordagem ao futuro do trabalho deve estar centrada no ser humano, fazendo dos direitos, necessidades e aspirações das pessoas os objetivos principais das políticas econômicas, sociais e ambientais. E somente com a participação plena, igualitária e democrática, tripartida de governos, empresários e trabalhadores, a justiça social pode ser alcançada e mantida. Assim foi ao longo dos últimos 100 anos, assim será no futuro do trabalho. E a OIT, na conclusão da declaração do centenário, apela a todos os Estados-membros, são 187 Estados-membros, o Brasil, como vocês sabem também, a desenvolver a abordagem ao futuro do trabalho centrada no ser humano, com a adoção de medidas específicas, várias medidas, entre as quais eu destaquei 8. A efetiva realização da igualdade de gênero em matéria de oportunidades e tratamento, o acesso universal a uma proteção social abrangente e sustentável, mencionada pela ministra Cristina, medidas ativas para apoiar as pessoas durante as transições que vão enfrentar ao longo da sua vida profissional. As mudanças que nós estamos enfrentando hoje, elas são cada vez mais aceleradas e mais rotineiras. O respeito pelos seus direitos fundamentais, um salário mínimo adequado, legalmente instituído ou negociado. E paz, meus senhores, parece que nós estamos, de alguma forma, num momento, em alguns aspectos, semelhante ao da segunda Revolução Industrial, porque há necessidade de se estabelecer limites à duração do trabalho. A seguir, conhecimento de segurança e saúde no trabalho. E, por último, promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e pleno emprego produtivo e livremente escolhido e trabalho digno para todos. Essas iniciativas de governos, trabalhadores e empresas, animadas, mediadas e fomentadas pela OIT, por essa agência multilateral da ONU, que resultam nesse esforço, nessa agenda de trabalho decente,
têm escopo universal. Elas não se destinam só ao Brasil, nem só a países em desenvolvimento, nem excluem os países desenvolvidos. Elas se destinam a todos os países membros. Mas ela encontra realidades distintas nos diversos países. E qual é a nossa realidade? E eu chego, portanto, no terceiro ponto dos três que eu mencionei inicialmente para os senhores. Os desafios do futuro do trabalho no Brasil. A nossa realidade é uma realidade difícil, injusta e desigual. O que eu vou falar agora, penso eu que nos dói um pouco. E ainda bem que nos dói um pouco, porque isso significa que há esperança. O Brasil, considerando dados do IBGE, dados oficiais para 2018, alcança recorde de 13,5 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza, em estado de miserabilidade. O dado do IBGE é mais exatamente 13.537.000. Os dados foram divulgados em novembro do ano passado, através da Síntese de Indicadores Sociais, SIS. O Brasil, já que os senhores têm uma perspectiva, tem mais pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza, em estado de miserabilidade, do que toda a população, por exemplo, de Portugal, ou do que toda a população da Bélgica, ou do que toda a população de Cuba. Desses 13,5 milhões abaixo da linha de pobreza, ainda segundo o IBGE, 75% são pretos e pardos. É outra questão que a gente tem dificuldade de colocar. O que evidencia, a meu sentir, as consequências da escravidão, do seu término tardio entre nós e do déficit histórico de igualdade. O gerente de coordenação de população e de indicadores sociais do IBGE, na época da publicação do resultado em novembro, explicou que, mesmo quando uma discreta melhora acontece no mercado de trabalho, ela alcança faixas de renda mais altas. A pesquisa do IBGE utiliza parâmetros do Banco Mundial. A pobreza extrema é aquela de pessoas que vivem com renda inferior a $1,90 por dia. É importante destacar, por exemplo, que mesmo os beneficiários do Bolsa Família, que é o principal programa de redução de pobreza no Brasil, e que foi ampliado nesse atual governo, como o 13º e outras medidas, mesmo assim, continuam abaixo da linha de pobreza, mesmo aqueles beneficiários do Bolsa Família. E por que isso? Porque, segundo dados que eu obtive no site da Caixa Econômica Federal, o benefício básico do Bolsa Família é concedido a famílias em situação de extrema pobreza com renda mensal de até R$ 89,00 por pessoa. O auxílio é de R$ 89,00. Tem um benefício variável. Se as famílias estão em situação de pobreza, extrema pobreza, que têm em sua composição gestantes, nutrizes, né, que são as mulheres que amamentam, crianças e adolescentes de 0 a 15 anos, o valor de cada benefício é de R$ 41,00 e cada família pode acumular até 5 benefícios, portanto, chegando ao máximo de R$ 205,00 por mês, que é inferior ao patamar estabelecido para a consideração da pobreza absoluta. Eu me referi à extrema pobreza, mas o percentual de brasileiros vivendo na extrema pobreza, por um conjunto de fatores, e aí não é por um fator só, é um conjunto de fatores, vem aumentando, vem passando de 4,9% em 2015, veio subindo, 5,8% em 2016, 6,4% em 2017, 6,5% da população no ano passado. São os 13,5 milhões a que eu me referi. Mas acima da extrema pobreza, nós temos a faixa de pobreza. Os parâmetros utilizados para definir o que é a linha de pobreza têm como base o valor de $5,50 por dia, também adotado pelo Banco Mundial, para identificar pobreza em países em desenvolvimento. Quando isso é fixado em dólar, não é feita a conversão do dólar para real pela taxa de câmbio, né? Ela é feita por um método que se chama paridade do poder de compra, que leva em conta o valor necessário para comprar a mesma quantidade de bens e serviços no mercado de cada país do que no país emissor do dólar, que é os Estados Unidos. Portanto, utilizando essa conversão cambial, paridade de poder de compra, porque senão a situação seria ainda pior, os dados do IBGE apontam que o Brasil tem 25,3% da sua população vivendo na condição de pobreza ou de extrema pobreza. São 52 milhões e meio de brasileiros, 52 milhões e meio de pessoas
1/4 da população brasileira vivendo na pobreza ou na extrema pobreza. Essa é a realidade difícil, injusta e desigual que o futuro do trabalho encontra no Brasil. É por isso que eu disse aos senhores que eu ia me concentrar para tentar fazer um difícil complemento à aula, já que esgota praticamente a matéria da ministra Cristina. Eu ia me focar mais nos desafios. Essa realidade é a realidade que o futuro do trabalho encontra no Brasil. A abordagem do trabalho no nosso futuro como tudo deve ser a mesma que se encontra na declaração do centenário da OIT para o futuro do trabalho. Ela deve estar centrada, como também disse a ministra, no ser humano. Mas, como vimos, só que com desafios superlativos, desafios muito maiores. Eu, já caminhando aqui para o final, eu quero terminar, depois de tocar nesses pontos que eu tenho certeza não são pontos que, de certa forma, nos preocupam, até de alguma maneira nos envergonham. Eu quero terminar com uma mensagem de otimismo, como também o fez a ministra Cristina. Eu reconheço os avanços que tivemos enquanto sociedade, foram avanços, embora insuficientes para uma sociedade justa, foram avanços. Gostaria de dizer que, apesar das divisões que vivenciamos todos hoje no Brasil, notadamente do ponto de vista político, eu efetivamente acredito na busca da convergência, na busca daquilo que nos une a todos. E penso que em um país com 13,5 milhões de pessoas excluídas, abaixo da linha de pobreza, com outros 39 milhões de pessoas pobres, acima dessa linha miserável, mas pobres, totalizando 25,3% da população brasileira, eu penso que não há dúvida de que lado ficar. E creio que estamos todos do mesmo lado. Como propõe o professor Ricardo Paz de Barros e outros num trabalho intitulado Desigualdade e Pobreza no Brasil, retrato de uma estabilidade inaceitável, a desigualdade econômica encontra-se na origem da pobreza e combatê-la torna-se um imperativo. Imperativo de um projeto de sociedade que deve enfrentar o desafio de combinar democracia com eficiência econômica, e é possível, e com justiça social, e é possível. É um desafio clássico da era moderna, mas que toma contornos de urgência no Brasil contemporâneo. Até porque, como dispõe outro princípio fundamental da Declaração de Filadélfia, da OIT, a pobreza, onde quer que exista, constitui um perigo para a prosperidade de todos. Portanto, a pobreza nossa interna do Brasil precisa ser enfrentada, entre várias outras razões, por uma questão moral, uma questão de estabelecimento de um patamar mínimo civilizatório, como disse a ministra, mas porque ela constitui um perigo para todos, e não só para aqueles que estão vivendo essa condição. E mais do que isso, num cenário mundial, também é verdade que a pobreza de um país vizinho ao Brasil, eu não quero citar exemplos pelo nome, mas a pobreza de algum país vizinho ao Brasil, nos afeta diretamente, como afeta diretamente os países da Europa, principalmente do sul da Europa, Portugal, Espanha, Itália, a pobreza do norte da África. Portanto, podemos, penso eu, ter divergências quanto aos projetos para ultrapassar essa realidade. Podemos ter projetos distintos de como ultrapassar essa realidade, bem como de como assegurar que o futuro do trabalho seja um trabalho decente para todos. Mas estamos, penso eu, todos unidos, e essa é a mensagem de otimismo, estamos todos unidos no desejo de uma sociedade humana mais justa, mais humana e mais igualitária. A ministra terminou a fala dela dizendo: o futuro está em nossas mãos. Eu complemento. Quando a ministra diz que está em nossas mãos, ele está nas duas mãos, a mão direita e a mão esquerda. Vamos construí-lo, vamos trabalhar juntos para construí-lo. Muito obrigado a todos. Viu? Eu, encerrando, passo aqui... Obrigado, ministro. Encerrando, passo a palavra para a professora Daniela Brandão. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada, ministra Cristina. As exposições foram precisas, muito pertinentes. A fala da ministra foi essencial para demonstrar justamente essa transformação, a metamorfose das formas de trabalho,
a maneira pela qual, inclusive, o próprio Tribunal Superior do Trabalho vem adaptando, né, a inteligência artificial na busca dos processos. Achei excelente a transmissão e a divulgação do projeto. O professor Paulo Marcelo também expondo os pontos principais aí da agenda positiva, né, positiva mesmo, da OIT, com essa esperança, com essa mensagem de sustentabilidade no emprego, de trabalho digno, de justiça social, da paz social, que depende dessa justiça social também, de todos esses fatores que levam, né, e convergem, obviamente, para essa construção desse patamar mínimo civilizatório que já comentamos. Então, dito isso, agradecendo mais uma vez a presença da ministra Cristina, do professor Peduzzi, do professor Paulo Marcelo Serrano, eu vou passar aqui a algumas perguntas que surgiram aqui no nosso chat de 2 alunos. O primeiro, o Davi, ele faz uma pergunta à ministra e pergunta se, quando se fala de negociação coletiva de autônomos, se a ministra quer dizer em que termos, né? Em que termos se dá essa negociação coletiva de autônomos? Se acha possível o reconhecimento de sindicatos de autônomos, associações com poder negocial de sindicatos, haveria pactuado sobre legislado nesses casos? Eu concordo que as leis precisam ser alteradas, mas no momento jurídico atual, onde o legislativo ainda não atuou, a ministra acha que tem espaço para isso? E agradece muito a explanação. Não ouvimos. Tem que... Já não estou agora também, né? Então, a nossa Constituição sempre valorizou, quer dizer, desde 1988, de forma expressa, a negociação coletiva. E hoje, a lei da reforma, que aprovou a reforma trabalhista, especificou as hipóteses, né, na letra A e na letra B do artigo 611, digamos, expressou de uma forma assim muito veemente, né, em que situações e onde houver disponibilidade foi expressa no afirmar a possibilidade da negociação coletiva, estabelecer, inclusive, contra a lei. Não pode dispor contra a Constituição, contra normas de segurança do trabalho e saúde, mas pode disciplinar até contra a lei. Então, isso mostra a importância de que as partes coletivamente sabem o que é melhor para reger as suas relações. E num momento em que nós estamos, assim, flexibilizando conceitos, nós não podemos negar que a negociação coletiva alcança não só as categorias profissional e econômica tradicionais, os vínculos, que têm vínculos de emprego tradicionais. Então, estas negociações devem, sim, se produzir, até porque a lei não prevê especificamente nenhuma jornada, nenhum limite de jornada para autônomo. Então, é preciso que estas disciplinas sejam estabelecidas. Então, ou é o contrato coletivo, ou é o contrato individual. E as categorias, nós temos que imaginar, não é, de autônomos e de pessoas, não é, que representam novas profissões, novas categorias econômicas e profissionais, e que têm todo o direito de estabelecer. Não é? O contrato é lei entre as partes, e o próprio Supremo Tribunal Federal, no que diz com as condições fixadas por negociações coletivas, né, no âmbito das relações de trabalho, vem reafirmando sempre, não é, a importância da negociação coletiva. E nós devemos, inclusive, né, reconhecer, e hoje a lei da reforma é clara, só se estabelece a possibilidade de examinar requisitos, não é, que não sejam materiais, que não sejam do conteúdo, né, só aqueles que dizem com objeto, sujeito capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei. No mais,
As partes é que sabem o que é bom para si próprias. E quando se trata de sindicatos, com muito mais razão, né? Nós não podemos nem dizer que no contrato individual isso seria difícil, porque a parte mais fraca, até concordo, mas coletivamente a união faz a força, né? Muito obrigada. Daniela, posso fazer um Paulo, pequeno complemento? Claro. Foi Davi, né, que fez a pergunta? Foi Davi? Oi, Davi. Davi, só complementando o que a ministra acaba de responder, já existem sindicatos, viu, de autônomos, sindicatos dos taxistas autônomos do Rio de Janeiro, Federação dos agentes autônomos do comércio, já existem, inclusive. Então, só para complementar. Obrigada, Paulo. Temos aqui mais uma pergunta de um aluno da pós-graduação, Paulo Vitor Aguirre. E ele faz uma pergunta que eu vou deixar tanto o Paulo quanto a ministra Peduzzi à vontade para decidirem aí quem é que toma para si a resposta. Como o Poder Judiciário, principalmente o TST, vem encarando as questões relacionadas ao reconhecimento do coronavírus como doença ocupacional, especialmente no âmbito do teletrabalho? Veja, o Supremo Tribunal Federal já de plano examinou a medida provisória, a primeira, 927, e disse que a medida provisória dizia que não era doença ocupacional, exceto se provasse em contrário. E o que o Supremo disse? Foi o único dispositivo, esse e o 31 da fiscalização do trabalho, em que se afirmou a inconstitucionalidade. Por quê? Porque se nós ouvirmos, não é, os votos no vídeo, ficou muito claro que a preocupação do Supremo Tribunal Federal, isso está reproduzido no voto do ministro Alexandre de Moraes, foi não atribuir, não é, a um trabalhador que exerce a sua atividade em local que é naturalmente, né, sujeito a essa, que oferece riscos, ele não precisa provar. Não é? Então, se estabeleceu uma presunção de que, se o trabalho for realizado em atividades de risco, foi isso, que se reporta a uma decisão anterior nessa matéria, repercussão geral do próprio Supremo. Então, em atividades de risco, se presume, não é, que houve vínculo, portanto, houve nexo de causalidade. E qual é a consequência disso? É que o benefício previdenciário será um benefício acidentário. E o empregado, quando voltar ao trabalho, ele terá 1 ano de estabilidade funcional. Porque, agora, isso não significa que o empregador não possa desconstituir essa presunção se o empregado, por exemplo, está em teletrabalho. Então, aí não é uma atividade de risco. Aí o empregador vem e diz, não tem nexo de causalidade, não é uma doença ocupacional, porque ele está trabalhando pelo meio remoto. Então, o que se invalidou foi a afirmação de que nunca haveria, ou que não precisa, ou que se precisaria o empregado provar. Então, claro, se a atividade tem conexão, é de risco, ele não precisa provar. Quem vai ter que fazer a contraprova é o empregador. Muito obrigada, ministra. Eu penso que já foi respondido bastante bem a pergunta. Era mais sobre o meio ambiente de trabalho no teletrabalho, no home office, mas aí já ficou claro que óbvio que não se caracteriza um trabalho, né, de risco, porque aí já estaríamos falando de categorias aí relacionadas a atividades essenciais em hospitais e, obviamente, transporte público, enfim, em algumas situações onde o risco do trabalhador ser contaminado é bastante óbvio, né? Então, claro que aí o nexo causal seria presumido. Excelente resposta. Veja, o TST, eu quero esclarecer, professora Daniela, pois não. O TST ainda não examinou casos concretos, a extensão, digamos, não há decisões ainda do TST. O que nós temos é essa declaração, né, de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, da medida do artigo 27, que a medida até já caducou, então, hoje... Sim, mas é lógico, né? Paulo,
Se não houver, há outra pergunta? Senão eu gostaria de fazer um pedido ao ministro. Há alguma outra pergunta, não? Não, essa... Não, só Isso, essa. eu queria pedir, quer dizer, nós temos aqui, nos vendo e ouvindo, advogados, advogadas, estudantes, estudantes que serão advogados e advogadas, ou que serão juízes, ou que irão para o Ministério Público, outras atividades. Vossa Excelência tem uma posição singular. Vossa Excelência foi advogada militante, Vossa Excelência foi do Ministério Público Federal do Trabalho, Vossa Excelência é magistrada. O que Vossa Excelência diria para o desafio do futuro para os advogados, especificamente para as advogadas? Olha, eu diria que nós precisamos estudar cada dia mais e nos especializarmos cada dia mais, porque o futuro é de quem tem conhecimentos especializados e que se habilita para exercer atividades dentro da lei da oferta e da procura que tenham demanda. São novas especialidades que surgem, é uma capacitação permanente, uma recapacitação, né, para atender um mercado muito exigente, onde a tecnologia e os instrumentos tecnológicos também desempenham um papel de grande relevância. Então, é reinvenção com conteúdos. Né? Também para os advogados é um desafio, né, ministro? É uma época de novos paradigmas. É isso mesmo. Paulo, você tem mais alguma questão que eu gostaria de colocar? Não, eu quero aproveitar cada minuto da nossa convivência com a ministra e não vou deixá-la aqui sem provocações, aqui, sem perguntas, até o momento que você disser que não posso mais fazer. Não, eu estou te deixando à vontade. Ministra, além dessa questão dos advogados, das advogadas, Vossa Excelência também tem um olhar privilegiado sobre a questão do acesso à justiça, né? Do acesso dos jurisdicionados, de uma maneira geral. Eu, por experiência própria, eu fui juiz de Angra dos Reis, há muito tempo atrás, na época que Angra, até hoje, a Vara do Trabalho de Angra dos Reis compreende 3 municípios, um deles é Paraty. A distância de Paraty para Angra são 106 quilômetros. Logo que eu cheguei em Angra, eu reparei que quase não tinham demanda de Paraty. Né? Vai ver que Paraty funciona tudo bem, os trabalhadores recebem tudo que tem, enfim. Até que eu fui convidado pela OAB para dar uma palestra, na ocasião, sobre o acesso à justiça. E preparei uma palestra inteira sobre o acesso à justiça, aquele acesso histórico que nós conhecemos, né? Toda a evolução do acesso à justiça, a questão da gratuidade de justiça, o acesso efetivo real. E na véspera da palestra, veio uma reclamação trabalhista de Paraty. Eu aproveitei ali o momento que estava terminando a audiência e perguntei para o reclamante: o senhor veio hoje de Paraty, né? Naquela época custava, passagem de ônibus, acho que custava algo como R$7. Era ele, um advogado, tinha 2 testemunhas, eu calculei ali rapidamente, R$28, ida e volta, R$60, um sanduíche. Eu falei: o senhor deve ter gasto aí uns R$60, R$70 hoje. Ele: não, senhor, muito mais. Eu falei: mas muito mais por quê? Não, muito mais porque só de tempo o ônibus era um paradouro, vem parando, etc. e tal. O dia de trabalho das testemunhas que ele compensou, enfim, tinha sido um gasto enorme. E ele terminou me demonstrando que aquilo que eu imaginei, eu tive que rasgar grande parte da palestra, porque a distância entre o que a gente vê positivado, o que a gente vê na doutrina, às vezes, e que a realidade oferece é muito grande. Essas questões já avançaram bastante, mas eu pergunto a Vossa Excelência, o que Vossa Excelência vê hoje do ponto de vista do reclamante, do ponto de vista das empresas. Muitas vezes nós nos deparamos com ações em que, de um lado, é um reclamante, enfim, com necessidades prementes, do outro é uma pequena empresa com necessidades quase que iguais. Como é que Vossa Excelência vê hoje a questão do acesso à justiça por parte dos reclamantes e também das empresas, principalmente as pequenas? O acesso à justiça me parece que está
na nossa legislação, bem preservado. E eu aproveito para fazer uma propaganda da Justiça do Trabalho, porque durante a pandemia, a vice-presidência, o vice-presidente, o ministro Luiz Felipe, inclusive, vem tratando e implantou um mecanismo que vem sendo justamente coordenado pela vice-presidência de mediação pré-processual, para facilitar a vida do cidadão. Aquele cidadão que tem uma pretensão que não foi atendida, que é verbas rescisórias, por exemplo, que é o maior número de reclamações que estão situados, né, nesse contexto de verbas rescisórias, ele não precisa, desde logo, ajuizar uma reclamação trabalhista. Ele vai no site do seu tribunal, que ele pode acessar pelo seu telefone celular, e pede uma mediação pré-processual. Indica os fatos principais, identifica o empregador e pede a designação de uma audiência. Então, esta audiência de mediação, onde pessoal técnico especializado promove esse encontro inicial ainda não é reclamante, né, do peticionante com o seu ex ou atual empregador, se chegar a bom termo, não é, homologado pela autoridade judicial, pelo juiz. E, com isto, se viabiliza um acordo pré-processual, não precisa nem entrar com a reclamação trabalhista. Existe hoje essa possibilidade. Bom, se não não utilizar a mediação pré-processual, toda reclamação trabalhista, ela tem uma tentativa de conciliação prévia. Hoje, ela não está, até eu pensei que nós poderíamos, na pandemia, até ampliar esse número, mas ela está inferior a 40% do número de ações ajuizadas. E, se não conciliarem as partes, aí já é uma conciliação judicial, então será produzida a instrução processual e a resolução judicial, né, por meio da sentença. A dificuldade, digamos assim, que se pode argumentar, mas que eu não me convenço que seja maléfica, e que foi postulação, inclusive, digamos, tradicional da OAB, foi a instituição do princípio da sucumbência no processo de trabalho pela reforma trabalhista, que pode, não é, ter reduzido, uma média foi de 30% inicialmente, né, no número de ações ajuizadas, mas ela, em compensação, ela não nega que o empregado possa continuar fazendo diretamente, por meio do exercício do postulante, e, ao mesmo tempo, impõe responsabilidade. Então, quem vai a juízo tem que ter responsabilidade, vai pedir o que é devido. Então, isso pode ter ocasionado, não é, uma redução, mas foi em decorrência desta boa-fé que se passou a exigir, né, quando se propõe uma ação. Eu vou propor uma ação se eu tenho realmente um descumprimento e que eu posso provar. Então, as partes precisam, né, ter provas. Né? Se eu vou reconvir o empregador, eu tenho que ter provas. De forma que o acesso à justiça, ele não foi comprometido pela adoção do princípio da sucumbência, e ele, por essas questões e outras, nós temos, inclusive, hoje os centros judiciários de conciliação que estão espalhados pelas cidades do interior e que se dedicam apenas à conciliação, e que alguns tribunais até priorizam, antes de ir para o juiz, a quem vai ser distribuída a causa, passa pelo centro de conciliação judicial, processo onde ali técnicas são usadas no sentido de, né, estimular os meios como este, né, de resolução não judicial do conflito, de forma que é implementado com sucesso o princípio constitucional do acesso à justiça, acho que por todo o Poder Judiciário e, em especial, né, pela Justiça do Trabalho. Ministra Cristina, conhecendo Vossa Excelência já há muito tempo, sei que Vossa Excelência, como eu, é extremamente pontual. Estávamos aqui às 7 horas em ponto e conseguimos concluir
no período, no prazo que a professora Daniela nos forneceu, de maneira que eu queria, mais uma vez, agradecer a Vossa Excelência toda a atenção, toda a gentileza costumeira, e dizer mais uma vez que eu fico obrigado por ter aceitado o convite e também pela magnífica aula que deu. Muito obrigado, viu, professora Daniela, por favor. Obrigada, Paulo. Obrigada, ministra Cristina Peduzzi. Nós estamos extremamente agradecidos, do fundo do coração. Foi uma presença muito importante para a nossa pós, para o nosso ambiente universitário. As suas palavras de otimismo no final também, de extrema relevância, essa mensagem positiva, né, do porvir do direito do trabalho. Nós estamos muito satisfeitos e contentes com essa aula inaugural e, portanto, também, né, cumprindo aqui o nosso prazo, dou por encerrada a aula e agradecendo mais uma vez a presença da ministra Cristina Peduzzi e do professor Paulo Marcelo Serrano. Aviso aos alunos que quem tiver com a intenção de obter o certificado, que, por favor, busque informações no CCE, tá bem? E a nossa próxima aula será no dia 15 de setembro, na outra semana. E para os demais, uma boa noite e muito obrigada pela participação. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite, um abraço.